Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova pra gente, né? E a gente vai meditar mais uma vez sobre a palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus tem para nossa vida hoje. O que ele nos trouxe, né? Como podemos mudar? Qual o ponto, né, que a gente hoje pode encontrar com Jesus, agradar o coração dele através da nossa mudança, né? Através do momento que a gente lê a palavra e a gente coloca em prática na nossa vida. Isso alegra o coração de Deus, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a liturgia ela está no livro de Lucas. Lucas, aqui, no capítulo 5, no versículo do 17 ao 26, aqui. Um pouco longo, né? Mas vamos lá. Jesus liberta pela raiz. Certo dia, Jesus estava ensinando. Estavam aí, sentados, fariseus e doutores da lei, vindo de todos os povoados da Galileia e até de Jerusalém. E o poder do Senhor estava em Jesus, fazendo realizar curas. Chegaram então algumas pessoas levando numa cama um homem que estava paralítico. Tentavam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus. Mas por causa da multidão não conseguiam introduzi-lo. Subiram então ao terraço e através das telhas desceram o homem com a cama no meio, diante de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, seus pecados estão perdoados. Homem, seus pecados estão perdoados. Os doutores da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que está falando blasfêmias? Ninguém pode perdoar pecados porque só Deus tem poder para isso. Mas Jesus percebeu o que eles estavam pensando, tomou então a palavra e disse: Por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Pois bem, para vocês ficarem sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: eu ordeno a você, levante-se, pegue a sua cama e volte para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante deles, pegou a cama onde estava deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: hoje vimos coisas estranhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje, Jesus nos traz, né, uma coisa que a gente não percebe, que vive em nós e não percebemos. É que a prática dos nossos pecados nos adoece, né? Nos adoece. A palavra diz que Jesus estava lá, envolvido lá com os fariseus, os mestres da lei, aquele povão todinho. E as pessoas estavam vendo que ele estava fazendo cura ali, né, naquele meio. E ali trouxeram um paralítico. Como eles não tinham acesso a Jesus, porque tinha muita gente, a palavra diz que eles abriram um buraco no telhado, colocaram aquele homem numa maca, colocaram ele e desceram ele na dimensão onde Jesus estava. E ali Jesus viu fé naquele povo que estava carregando aquele paralítico, né? E aí Jesus, uma coisa muito interessante que a gente pode prestar atenção aqui, é que antes de Jesus impor as mãos e curá-lo, ele diz que teus pecados sejam perdoados. Ou seja, aquele homem estava naquela situação não só no seu físico, mas na sua alma também.
A partir do momento que ele se arrependeu e Jesus perdoou os seus pecados, facilitou para ele a cura dele. Porque a palavra diz aqui que a fé não foi tanto a fé dele. Jesus diz aqui com todas as letras que eram as pessoas que trouxeram ele, que teve a fé, né? Que teve a fé. Por quê? Porque as pessoas acreditavam que Jesus ia curá-lo. Ele precisava chegar junto. E para chegar junto, eles abriram ali o telhado, colocaram ele por ali e ele conseguiu ter acesso a Jesus. E Jesus disse, olhou e viu a fé daquele povo. A palavra não diz que a fé era do paralítico, não é? Como a gente vê. Muitos relatos aqui na palavra de Deus que o doente tem a fé, né? A gente vê aquele oficial de justiça, né, que teve aquela fé tremenda para que Jesus fosse curar o empregado dele que estava na casa dele. E por aí vai. A palavra ela explica que a fé vem da pessoa. Só que aqui, a fé, ela vem do povo que estava carregando ele, né? E aí Jesus automaticamente diz, os teus pecados serão perdoados. Os teus pecados serão perdoados. Então aqui a gente vê a importância do perdoar pecado, do pedir perdão, né? Do perdão de Jesus na nossa vida, do nosso arrependimento diante do nosso pecado. Isso aí cura fisicamente também. É por isso que durante a minha caminhada eu vi muita cura espiritual realizada e sendo curado ali o físico da pessoa, né? Uma dor muito grande de coluna, uma dor de cabeça, é um problema sério, é uma dor ali, é uma dor acolá. E depois que aquela pessoa começou a liberar perdão, começou a confessar os pecados, começou a pedir perdão, começou a se arrepender, começou a perdoar as pessoas, começou a tirar do seu coração as mágoas que tinha das pessoas, começou a tirar do seu coração os rancores, a vontade de se vingar. E ali a pessoa foi sendo tratada espiritualmente pelo Espírito Santo de Deus e conseguia chamar a pessoa que tinha ódio e perdoar. E automaticamente, não dava uma semana, aquela pessoa ficava curada daquela dor. A gente vê muito isso pelos grupos de orações carismáticos. Por onde eu andei, com certeza, hoje continua a mesma coisa. E aqui a palavra confirma, né? A palavra vem dizer que primeiro Jesus perdoou os pecados daquele homem e depois mandou que ele levantasse, pegasse a sua cama e fosse para casa, né? E foi o que aconteceu. Ele conseguiu levantar e conseguiu pegar a sua cama e sair louvando a Deus. Ou seja, esse homem, mais um detalhe, esse homem, quando a palavra diz saiu louvando a Deus, é porque esse homem se converteu. Ele passou a seguir Jesus. Ele se converteu. Né? Ele foi um homem que foi para casa, mas foi um homem convertido. Por quê? Porque Jesus o curou. Jesus o curou. Então a gente pode perceber a importância hoje, né, do perdão. A gente tem mania, a gente vê a doença, a gente tem mania de ver a doença na carne, porque é visível, né? A doença da carne ela é visível. A doença da carne ela tem o auxílio dos médicos, né? Você sente uma dor que está ali persistente, você vai logo aonde? Fazer os exames para saber o que é. Então, você tem o auxílio do médico e você tem os remédios, né? Que você toma, você vê ali onde está o problema, aí é resolvido. Mas a gente esquece que existe o problema da alma. A nossa alma, ela adoece. A nossa alma adoece por conta dos nossos pecados, das nossas práticas abomináveis. E a gente não percebe. Quando a gente percebe, a gente já está chagado.
A nossa alma, ela tá depressiva, a nossa alma, ela tá podre de ódio, de rancor, de ressentimento. E isso causa qualquer problema físico em você. E muitas vezes você acha que não. Muitas vezes você acha que parou de andar por causa de uma artrose, de uma artrite. Enfim, essas doenças que dá em véio, né? Pronto. E aí? E muitas vezes não é. Muitas vezes quando você conhece a Jesus, conhece a caminhada e você começa a caminhar, começa a pedir o Espírito Santo que ele tire aquele ódio que você tem do vizinho, aquela raiva que você tem, aquele rancor, que ele comece a limpar teu coração, a tua dor começa a parar. Quando você vai lá e pede o perdão, quando você vai lá e libera o perdão para a pessoa, você fica completamente curado. Aquela dor, aquela doença, aquele incômodo que está em cima de você acaba. E você muitas vezes diz, eu não sei para onde foi a dor. Eu não tomei remédio, eu não fui ao médico, nada. Do nada, depois que me aconteceu essas coisas, eu fiquei curada disso aí. Então é isso aqui que Jesus mostra na palavra, né? Ele mostra que primeiro ele curou os pecados, ele perdoou os pecados dele. E dali veio a cura física. Ou seja, talvez aquele mendigo ali, aquele homem, ele estava paralítico de tanto rancor, de tanto ódio, de tanto ressentimento que existia dentro do coração dele, né? E a gente pode perceber que ele era um homem paralítico. Com certeza esse homem, ele já havia feito um exame de consciência, vamos dizer assim, e começou a liberar perdão. Começou a liberar perdão dentro dele, as pessoas, né? É o que a gente costuma dizer. Muitas vezes Deus nos dá tempo numa cama, num leito. Às vezes você olha uma pessoa que está acamado, que está sofrendo muito numa cama, muitas vezes com câncer terminal, muitas vezes com outro tipo de doença, né? Uma diabetes avançada, que tem que torar um pé e vai torando aos poucos as coisas, né? Você vai lá, você vê que a pessoa está ali se defiando na cama e você fica morrendo de dó. Quando o caso é muito grave, você fica desejando a morte daquela pessoa para não ver que aquela pessoa que você ama está sofrendo. Mas eu costumo dizer, aquilo ali é uma cura espiritual para aquela criatura. Ninguém sabe o que tem dentro do coração daquela pessoa. Por que aquela pessoa está daquele jeito ali? Talvez se durante a vida aquela pessoa tivesse pedido, tivesse cuidado da alma, né? Tivesse cuidado da alma, não tivesse chegado a um extremo como aquele de estar naquela cama. O que é cuidar da alma? Qual o remédio que eu tenho para a alma? Porque para a minha doença física eu tenho, né? Para a minha doença física eu tenho, mas para a minha alma, qual seria o remédio? O remédio é quando a gente pratica qualquer tipo de pecado, a gente correr e confessar, né? O remédio é a Santa Eucaristia, é receber a Santa Eucaristia para que a gente espiritualmente a gente tenha o alimento espiritual dentro de nós, para que a gente possa conseguir passar por essas coisas, que não é fácil. Então, se eu pratiquei um pecado e sei que está dentro dos mandamentos e que ofendeu a Deus, eu vou fazer uma confissão. Eu vou chegar lá e vou falar. Pedir perdão a Deus. Mesmo que no outro dia eu repita o mesmo pecado. Eu estou repetindo o pecado porque eu estou presa a ele. O pecado, ele é uma prisão, né? É uma prisão. Então, eu estou presa a ele. Então, eu preciso me desprender daquilo ali. Então, com a frequência de você pedir o perdão a Deus, de você confessar, você está quebrando aquilo pelo mal. O mal pela raiz, né? Você está quebrando o mal pela raiz. E aí, a cura, sua cura física que você precisa, pode acontecer de boa. De boa. Né? Então, é muito importante a gente observar isso. Para nossa alma não existe remédio, não existe doutor que cure.
para a nossa alma existe Jesus Cristo, que é o médico dos médicos e espiritual, e a nossa confissão, né? A nossa persistência de mostrar para Deus, Senhor, eu sou pecador. Isso aqui é uma coisa que me tenta, eu estou sempre caindo nisso aqui. Mas eu estou aqui para me confessar porque eu fiz e me arrependi, porque eu sei que eu ofendi o teu coração. Não é assim? Então, eu vim aqui. Eu tinha um pai espiritual, um padre, que ele dizia, esse pecado de estimação que ele persegue, se você cair 3 vezes ao dia, você venha falar comigo. Venha se confessar. Que eu vou estar aqui esperando. E assim eu fiz. E um dia eu me livrei. Então, o remédio da nossa alma é isso aí. Então aqui a gente pode perceber que esse paralítico, ele tinha uma doença na alma que era o pecado. E Jesus automaticamente, sabendo que ele tinha isso aí, esse problema, ele perdoou os pecados dele. E automaticamente ele ficou curado. Então hoje a gente vai trazer para a nossa vida isso. A gente não pode só observar a doença da carne. A gente tem que lembrar que a gente tem uma alma, que a gente tem um espírito. E isso precisa ser alimentado. Se você é uma pessoa batizada, que fez primeira comunhão, vai à missa, mas não comunga. Procure um sacerdote, converse com ele. Né? Converse com ele, vá buscar o seu alimento espiritual. Assim como a gente precisa do nosso alimento diário, né? A gente precisa comer 3 vezes ao dia, a gente precisa lanchar 3 vezes ao dia, né? A gente também precisa do alimento da nossa alma. E, para começo de conversa, é Jesus na Eucaristia. O nosso alimento espiritual. E depois a gente observar como é que está a nossa alma. Eu estou com ódio de alguém? Eu preciso perdoar alguém que me fez mal no passado? Né? Eu preciso liberar o perdão? Ou eu preciso pedir o perdão àquela pessoa que eu magoei? Eu preciso pedir a desculpa. Fulana, desculpa. Eu fiz isso, fiz aquilo. Né? Não era minha intenção, ou o meu pensamento era outro. Hoje, eu preciso do seu perdão. Né? Tu vai se sentir leve, cara, tu vai se sentir leve. E talvez algo que esteja te incomodando na tua carne, tu fique curado. Porque a palavra aqui é nítida. Muitos vão ler essa palavra aqui e vão ver como uma história, vão ver como mais um milagre de Jesus na Bíblia. Vai levar para a sua vida de forma normal. Tipo, ele curou esse paralítico, ele pode curar a minha doença física, porque a gente só tem um olhar físico. A gente precisa olhar mais para a nossa alma, para o nosso espírito, porque a gente vive mais o que a gente é, que é a carne. Mas a gente precisa viver mais o espírito, porque é ele que vai nos levar à vida eterna. É ele, é a nossa alma, é o nosso espírito que a gente vai ficar para o resto, para século sem fim, amém, como se diz. Né? Se você ganhar a vida eterna. Porque não haverá mais morte, não haverá mais nada. Então, a tua alma, ela precisa estar limpa, ela precisa estar leve. E muitas vezes a gente não sabe o que é isso. A gente só se importa com a dor da carne. Ah, eu estou com a dor bem aqui. E essa dor está persistindo. Ah, essa dor já faz 1 semana que eu estou com essa dor aqui. Ah, vamos no médico, né? Vamos lá, vamos fazer um exame, vamos ver o que é. E aí? Aí descobre o que é, ele te passa a medicação, vai lá, tu toma, tá novinho em folha. Mas por dentro tu tá podre. Por dentro tu tá podre. A tua alma tá podre, tá com rancor, tá com ódio, tá com ressentimento, tá querendo matar as pessoas. Né? Muitas vezes tu tá aí se sentindo culpada de algo que tu fez, tu não se perdoa. Tu não tem coragem de pedir perdão, que não é uma coisa muito fácil, mas
Se você pedir o Espírito Santo todos os dias, ele vai te dar o direcionamento para que você possa pedir perdão a quem você ofendeu. Então, assim, é um mistério muito grande essas coisas aqui, espiritual. Eu só sei de uma coisa, que a partir do momento que você cuida da alma, o seu corpo ele vai estar bem. Se você cuida, se você libera perdão, se você dá perdão, você olha para a pessoa, você vê que a pessoa ela tem uma paz nela. Ela não tem nada de peso na sua alma. Você olha para a pessoa, você sente que a pessoa ela vive em paz. Quando você olha para uma pessoa que ela tem o peso da reclamação, o peso da murmúria, o semblante da criatura pesa. É impressionante isso. Pesa e aquilo ali, aquela negatividade vem para você. Muitas vezes você sai de uma conversa com alguém assim, você fica mal-humorado. Você fica que você não sabe. Eu acordei tão bem, mas eu tô tão mal. Por quê? Porque a negatividade da pessoa passa para você. Sabe? Automaticamente passa para você, parece uma imã. Né? Então hoje a palavra de Deus ela vem nos orientar a gente observar mais a nossa alma. Procurar o remédio para a alma. Não só olhar o físico. Não só olhar o físico. Jesus vem mostrar quando ele diz: os teus pecados são perdoados. Pega a tua cama e vai para casa. Jesus, quando ele cura primeiro os pecados, quando ele perdoa primeiro os pecados daquele homem, ele está mostrando para nós que a gente precisa liberar o perdão, precisa perdoar, entendeu? Para que a gente possa chegar até ele, pedir o perdão e ele dar, né? Que a palavra diz: se você não perdoar seu irmão, eu não vou lhe perdoar, né? E a palavra também diz que nenhuma vírgula será tirada da minha palavra. Tudo que está escrito será realizado. Tudo que está escrito vai acontecer. Goste você ou não goste, né? Então, é melhor a gente seguir o que é certo, né? Melhor a gente seguir o que é certo. E hoje a gente vai fazer a meditação de procurar dentro de nós quem nos machucou, quem nos magoou, o rancor que a gente tem, a raiva que a gente tem da pessoa, o ódio, aquele sentimento de vingança. E tentar colocar, deixar para trás tudo isso. Se você tem uma prática de igreja, e fazer uma boa confissão, né? Falar pro seu padre lá, dizer lá, que ali ele está representando a pessoa de Jesus Cristo, né? Eu não consigo perdoar essa pessoa, mas eu quero perdoar. Eu quero. Dentro do meu coração, hoje eu tomei a decisão para perdoar essa pessoa, né? E muitas vezes, Jesus é tão generoso com você quando você tem essa atitude que você nem precisa chegar lá, né? E dizer assim: ó, eu te perdoo por aquilo que tu fez comigo. Não. Jesus traz a pessoa a você. Ele arruma um jeito que a pessoa chega e do nada a pessoa: fulana, me perdoa por aquilo que eu fiz contigo, né? E aí você vai estar preparado para dar o seu perdão, para que você se cure, não só do corpo, mas da alma. Muitas vezes não é só a cura do corpo que vai te levar à salvação. Muitas vezes é a cura da alma, né? Às vezes eu vejo uma pessoa, quando eu vejo uma pessoa muitos anos em cima de uma cama, aquela pessoa ou ela está muito dura, ou ela tem muita coisa para perdoar, ela tem muita coisa, ela está ali sofrendo, morrendo, mas ela não perdoa. Sabe aquele tipo de gente que diz assim: mesmo num leito de morte eu não perdoo fulano, mesmo que fulano me chame num leito de morte eu não vou perdoar. Pronto. Aquela pessoa está ali, se defiando, mas não dá o perdão. Jesus está dando tempo àquela criatura, a alma daquela criatura, para que ela se converta, que verdadeiramente ela queira dar o perdão. E muitas vezes já aconteceu do perdão vir e a pessoa se levantar. E as pessoas diziam assim: eu não dava nada por você, eu pensava que você ia morrer, né? E muitas vezes foi o perdão dado, muitas vezes foi o perdão recebido.
Às vezes a pessoa é tão dura que não tem coragem de pedir perdão. O orgulho fica roendo ali. Não tem coragem de pedir perdão. Fulano, me perdoa pelo que eu fiz. Né? Às vezes se arrepende, mas não fala. E o bom é falar. O bom é falar porque você se sente leve, você se sente bem. Né? Então é isso. Um cheiro no coração de vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.